muito boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. E nas redes sociais, não se esqueçam, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala, tá bom, pessoal? Hoje é sexta-feira, mais uma edição do Programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. É tradição, a nossa sexta-feira sempre reservada para tratar dos assuntos da segurança pública em todo o Estado de São Paulo. E hoje, para essa nossa conversa, vamos receber os amigos policiais militares do Comando de Policiamento de Área Metropolitana, o CPAM-7, que fica em Guarulhos. Com a gente aqui o Major Otacílio Fernandes Neto, é o chefe da divisão operacional deste comando. Tudo bem, Major Otacílio? Muito boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa tarde, Mauro. Major Otacílio, chefe da divisão operacional aqui do CPAM-7 Guarulhos. Eu que agradeço e é uma honra participar do programa com vocês. Major, a gente está sem a sua imagem aqui. Para quem está acompanhando a rede social, só está te ouvindo e agora sim a sua imagem entrou. Muito bem. Muito obrigado pela presença. E eu também aqui eu vou apresentar o capitão Fábio Santos de Andrade, o capitão Andrade, é o chefe da seção administrativa e de comunicação social do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7. Tudo bem, capitão Andrade? Algum problema com o áudio do capitão? Não, melhoraram o áudio? Estamos te ouvindo, vamos seguir. Perfeito. Tá tudo bem, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, por participar desse programa renomado, senhores. Muito obrigado. Bom, minha gente, 12:03 agora, o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7 foi criado em 1975. Ele é responsável pelo patrulhamento de 8 cidades: Arujá, Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã, Santa Isabel e, claro, Guarulhos, que é onde fica a sede do CPAM número 7. E Guarulhos é a segunda maior cidade do estado, depois da capital, é a segunda cidade mais populosa do estado, depois da capital. Major Otacílio, como é que surge a necessidade, considerando esses aspectos, a segunda maior cidade do estado, a segunda cidade mais populosa do estado, Guarulhos, como é que surge a necessidade, há 40 e tantos anos, quase 50 anos, da criação do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7? Exato. Mauro, mais uma vez, boa tarde a você, a todos os ouvintes, aos nossos telespectadores. Desculpa a falha inicial, tivemos um probleminha com o áudio, com imagem, mas acho que agora já está tudo restabelecido, né? Está resolvido e estamos ao vivo, né? Essas coisas acontecem, é assim mesmo. Eu, mais uma vez, cumprimento a todos aí. Estou aqui chefiando, com muito prazer, a divisão operacional do CPAM-7. CPAM-7, Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7, abrange a região Nordeste, né? Então, nós temos aqui 8 municípios: Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. Temos Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar e Francisco Morato. O CPAM-7 foi criado em 1975, no dia 15 de dezembro. Então, daqui 3 meses, nós vamos completar aí 46 anos de existência. Um CPA muito importante para toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente costuma dizer, aqui em Guarulhos, que nós estamos trabalhando na maior cidade do estado, porque a capital não conta. Então, se excluirmos a capital, nós temos Guarulhos hoje como a maior cidade do estado, Só em Guarulhos nós temos algo em torno de 1,5 milhão de habitantes. E abrangendo todo o CPA, com os outros 7 municípios, nós chegamos aí a 2.200.000 pessoas na região. Então, assim, a gente vai falar ao longo do programa, mas nós temos várias áreas de interesse aqui de segurança pública
e aí demanda bastante empenho da nossa Polícia Militar. E considerando tudo que você destacou aí, esses 8 municípios, encabeçado por Guarulhos, os outros 7, 2,5 milhões de pessoas nessa área toda, dá para dizer que é o maior comando de policiamento de área que nós temos no estado? Eu acredito assim que, em termos de população, se a gente levar em conta a cidade de Guarulhos, sim, né? Mas nós temos outros comandos importantes também. Nós temos o CPI-2 na região de Campinas, CPI-6 na região de Santos. Então, é um dos comandos que eu julgo mais importantes para o estado, né? Guarulhos é a segunda maior cidade, a gente brinca, como eu disse, a primeira cidade depois da capital. Então, é um comando muito importante, se não o mais, entre os mais importantes para a Polícia Militar, sim. Mas tem características diferentes, né? Porque esses que você citou são CPIs, né? São comandos de policiamento do interior, né? E aí, no caso, Guarulhos é a área metropolitana e abrange aí esses 8 municípios. Exato. Mauro, eu costumo dizer que Guarulhos tem um pouco de cada região, né? Se a gente pensar na região central de Guarulhos, nós temos algo próximo à capital, tá? E aí nós temos também características de região metropolitana, são os bairros um pouco mais afastados, e nós temos também um pouco de CPI na nossa região. Quando a gente fala de Santa Isabel, quando a gente fala de Cajamar, são cidades bem características do interior, né? Então, nós temos o privilégio de termos aí as 3 regiões, a capital, a região metropolitana e o interior englobados aqui no CPA-M7. Nós temos as 3 características. Capitão Andrade, considerando tudo que o Major Otacílio destacou, essas nuances, né, de regiões de interior e de área metropolitana, tudo muito parecido com a capital também, do que a gente está falando? Quais são as características aí, da criminalidade? Quais são os principais desafios de vocês? Então, eu posso tentar com certa precisão, né, porque servi aqui na região de Guarulhos praticamente 24 anos. Né? Ingressei na Polícia Militar como soldado, então eu trabalhei lá como soldado na ponta da linha, lá no rádio patrulha. Então a gente conhece um pouco da peculiaridade local. Então você é de Guarulhos? Eu moro na região de Guarulhos. Então sou nascido aqui em Guarulhos e trabalho aqui em Guarulhos praticamente 24 anos. Né? Só saí daqui para fazer curso de formação e etc. E assim, como a gente tem essas peculiaridades distintas, né? Como bem Major, a gente abrange uma parte de interiorano, uma parte da capital, uma parte dessa parte metropolitana. Então, as nuances da criminalidade, elas geram muito em torno, como se fosse a capital mesmo, né? Nessa parte mais central. A gente tem muito furto, roubo, em que pese os nossos indicadores aqui na nossa região estarem bem abaixo do que determina aí a CAP. Né? Então, assim, a gente tem essa parte do policiamento, então eu posso falar com um pouquinho de precisão, porque às vezes eu até trabalhei lá, né, no 01, na viatura, na rua. Aí, como é que você chega aí no Comando de Policiamento de Área Metropolitana? De qual momento você está nessa posição que você assumiu hoje? Então, em 2015, eu me formei segundo tenente, e até por um convite do Major, porque parece um convite do Major, acabei sendo classificado aqui no CPA e fiquei como chefe da seção de logística um tempo. E aí, passando uma promoção de alguns oficiais, eu acabei passando para a seção administrativa. Agora, recentemente, fui promovido a capitão e assumi a seção administrativa, que é a nossa seção de pessoal, cuida do departamento pessoal, folha de pagamento, e agora estou com a seção de comunicação social também. Então, estou praticamente aqui uns 6 anos no Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7. Mas na região de Guarulhos, que é um dos batalhões que integram aí o nosso comando, que é o 15º, eu trabalhei de 98 até 2015, praticamente. Major Otacílio, para falar da sua trajetória também, como é que você chega no CPA aí de Guarulhos? Mauro, vamos lá. Vou falar até um pouquinho antes da trajetória, né? Eu sou filho de policial militar, nasci no Hospital Cruz Azul, é um hospital onde os dependentes dos policiais militares, né,
são atendidos. Então, eu só fui para São Paulo para nascer, né? Só nasci lá na Cruz Azul e já voltei. Sou guarulhense, sempre morei aqui, estudei aqui. Com 17 anos, eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, sou nascido, bem dizer, nascido e criado aqui em Guarulhos. Com 17 anos, eu entrei no Barro Branco, saí com 21, declarado aspirante oficial, e fui classificado no 15º Batalhão. 15º Batalhão é um dos 3 batalhões daqui de Guarulhos, né, que estão abrangidos pelo CPAM-7. É o batalhão mais tradicional, mais antigo aqui da região. Servi no 15º Batalhão durante 9 anos e tive a honra de ter sido convidado para trabalhar na Academia do Barro Branco já como oficial, como tenente, na formação dos jovens alunos, né, dos futuros oficiais. Lá fiquei aproximadamente 3 anos e retornei aqui para a minha cidade. Chefiei o Copom, chefiei a seção de despesas e custos, a gente chama de UGE, a seção de finanças que faz as compras por um bom tempo. Comandei companhia de força tática, trabalhei como tenente em pelotão de força tática, em comando de força patrulha, trabalhei também no setor de inteligência da Polícia Militar. Com a promoção, trabalhei como coordenador operacional de um dos batalhões daqui, o 44º Batalhão, 44, que faz a região ali de Cumbica, aeroporto, e agora chefio a divisão operacional. Então, tenho praticamente 25 anos de polícia, só saí para servir no Barro Branco, o restante aqui em Guarulhos. Eu costumo dizer que eu nasci, estudei, trabalho e moro aqui em Guarulhos, né? E o tempo inteiro aqui nessas 2 unidades, 15º e CPAM-7. Então, a gente conhece um pouquinho daqui da região. Estamos falando de Guarulhos, né, com tudo que vocês já falaram, né, essa característica de capital com área metropolitana, com interior, enfim, são várias nuances. É importante, então, que o policial daí, que trabalha aí, não é, Major? Seja da região ou seja de Guarulhos mesmo, é uma cidade bastante grande, que conheça cada detalhe, cada canto aí do município, não é? Sim, interessante. Nós temos aproximadamente 1.900, para ser mais exato, 1.908 homens hoje trabalhando na região do CPAM-7. Só no município de Guarulhos, algo em torno de 1.500. Eu posso assegurar que pelo menos 80% desses 1.500 são guarulhenses, né? São policiais que trabalham e moram aqui no mesmo município, trabalham e moram aqui com a gente em Guarulhos. Recebemos também policiais das regiões mais próximas aqui, Zona Norte, Zona Leste, pessoal aqui de Itaquera, Tatuapé, Jaçanã, Tucuruvi, Santana, eles servem aqui. Assim, só, Mauro, para frisar, a gente costuma dizer, né, que nós temos características das 3 regiões, mas o CPAM-7 é responsável pelo policiamento em Guarulhos e região, tá? Faz mais a cidade de Guarulhos e região mesmo. Sim. Capitão Andrade, para falar da característica mesmo da criminalidade, o que é mais desafiador por aí? É o crime patrimonial, as estradas que passam por aí, Dutra, Ayrton Senna, enfim, são corredores importantes também, muito transporte de carga. O que mais prevalece aí de criminalidade que é desafiador? Sim, aqui, como você bem disse, a gente acaba sendo cercado, né, rodeado por algumas rodovias, essas principais rodovias até do estado, que é a Ayrton Senna, a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Fernando Dias. Então, quanto a essa parte da peculiaridade de roubo de carga, a gente tem ainda a parte do 44, né, que é o 44º Batalhão, que já está sediado aqui no município de Guarulhos, que é a cidade satélite, onde tem diversas empresas, transportadoras, etc. Então, o que acontece? A gente, com essa peculiaridade que nós temos de ter acesso às rodovias, e a parte dessa, como eu posso dizer, da cidade satélite, a criminalidade voltada ao roubo de carga acaba sendo um pouco maior mesmo, por essas nuances. Mas a gente tem um policiamento sendo feito com bastante qualidade, né, nessa região, tanto que constantemente nós fazemos esse tipo de policiamento que reforçamos lá com força total, aonde a gente pega apoio dos outros batalhões, né? São 26, o 26º Batalhão, o 31º Batalhão e o 15º Batalhão.
E, semanalmente, a gente tem esse tipo de programa de policiamento, que é uma força total, onde a gente junta todas as equipes de força tática e deslocam para determinados locais onde que ela está tendo um índice maior de criminalidade. Então, a gente faz um mapeamento, né, pela seção operacional, que é a seção do major, faz um mapeamento dos pontos quentes, né, onde tem o maior indicador, e a gente movimenta esse policiamento para lá, para quê? Para reduzir a questão da criminalidade. Quanto aqui a gente arruma de carga, a gente tem muito a questão das criminalidades agora dessas compras online, né? Então, hoje a compra online, ela, devido à pandemia, ela aumentou assim de um jeito vertiginoso. E aqueles carros pequenos, né, que acabam fazendo o transporte desses materiais que são comprados, e acontece ter muito crime montado a esse respeito aí também. Mas aqui, como eu disse, a gente sempre procura uma forma estratégica verificar os pontos quentes, né, onde está tendo um maior indicador de roubo, ou furto mesmo nessa espécie, mas a maioria é roubo mesmo, e acaba intensificando o policiamento. Major Otacílio, no mesmo raciocínio do capitão Andrade, para que a população que nos acompanha aqui, a nossa audiência, entenda, porque a gente sempre destaca aqui, para o leigo, a polícia é sempre a polícia, mas nesse mesmo raciocínio, para falar das funções do Comando de Policiamento de Área de Guarulhos, das atribuições, como é que é o guarda-chuva? Quantos batalhões estão subordinados a vocês? Quando bate uma ocorrência ali no 90, como é que se distribui? Quais são as funções do comando acima dos batalhões? Legal, Mauro. Vamos lá. Nós temos o Comando de Policiamento de Área, que é o CPA-M7. O CPA-M7 ele abarca 4 batalhões. O 15º Batalhão ele é responsável pela região central aqui de Guarulhos. Então, o 15º ele faz só a cidade de Guarulhos, tá? E ele tem 5 companhias. O 15º hoje, 5 companhias territoriais, mais uma companhia de força tática. Aí nós temos em Guarulhos também o 31º Batalhão. O 31º Batalhão ele faz Guarulhos, aquela parte mais periférica, Jardim Maria Dirce, Bom Sucesso, Haroldo Veloso, Jardim São João, e ele tem uma companhia, a 3ª companhia do 31º Batalhão, é responsável pelo policiamento em Arujá e Santa Isabel. Depois nós temos o 44º Batalhão. O 44º Batalhão também só Guarulhos. O 44º tem 2 companhias, elas são bem distintas, com características bem diferentes. A primeira companhia do 44º Batalhão, ela é responsável praticamente por um batalhão. Ela abrange toda a região ali dos Pimentas. Então, só ali nós temos algo em torno de 400 mil habitantes. Tá? E é a primeira companhia do 44, né, do 44º, que é responsável pelo policiamento ali. A segunda companhia do 44, por isso que eu disse que são características distintas. A segunda companhia do 44 faz o aeroporto, faz toda a região dos presídios, a região da cidade satélite e o bairro Cumbica. E aí nós temos um pouquinho mais afastado o 26º Batalhão. O 26º, para a gente que se desloca daqui do CPA-M7, deslocamento pela Fernão Dias, nós entramos no batalhão por Mariporã, que é a segunda companhia. Depois nós temos Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar e Francisco Morato. Como é que funciona para a população, né, que nos ouve? Se ela tiver qualquer problema, ela vai discar o 90. O Copom hoje ele é centralizado, tá? O Copom está ali próximo à Estação da Luz, na Avenida Tiradentes, ali em São Paulo. Então, a ligação vai entrar, um atendente vai registrar essa ocorrência, o sistema automaticamente já vai encaminhar para a cabine de despacho daquela região. Então, quando ela cadastra a ocorrência dela, por exemplo, ela está no bairro Jardim Rosa de França, ela fez lá a reclamação, uma briga de vizinhos, ou alguma coisa nesse sentido, se ela estiver acompanhando um furto, um roubo, enfim, qualquer necessidade que ela tiver, precisando da Polícia Militar do SCOR 90, o sistema registra. Jardim Rosa de França, segunda companhia do 15º, já cai direto na cabine de despacho do policial que é responsável pela rede de rádio do 15º Batalhão, e ele vai procurar a viatura que está desonerada, a viatura que está livre, para poder irradiar, a gente chama de pagar a ocorrência, mas ele vai irradiar a ocorrência, despachar aquela ocorrência para a viatura mais próxima. Então, o sistema é bem inteligente nesse sentido. Meio-dia e 21, este é o Major Otacílio, a gente também está aqui com o Capitão Andrade, ambos são
do Comando de Policiamento de Área Metropolitana número 7, na cidade de Guarulhos, e estamos conhecendo o trabalho realizado por eles, não só em Guarulhos, mas em todas os outros municípios, as outras cidades que fazem parte de um aglomerado. É Arujá, Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mariporã, Santa Isabel e, claro, Guarulhos também. São 8 municípios, capitão Andrade. Parece uma área pequena, mas não é, né? Vamos considerar que as estradas aí cortam essas cidades todas, como você destacou, Fernão Dias, Ayrton Senna e Dutra. Como é que é o deslocamento, os desafios do deslocamento na hora de um chamado, na hora de uma ocorrência? Parece tudo próximo, mas não é. São quilômetros e quilômetros de distância pelas estradas, né? Sim. Só que, como bem iniciou o Major, são 4 batalhões distintos, né? E esses batalhões, eles são divididos em companhias. Então, cada batalhão, ele tem as suas companhias. Então, essas ocorrências, elas são transmitidas para os policiais, uma questão de emergência ou parecido, vai para um determinado batalhão, que vai para uma determinada companhia. E essa companhia, as viaturas são divididas por subsetores. Então, cada viatura que está lá, ela é determinada um subsetor. Por exemplo, a primeira CIA do 15º, que faz a área central de Guarulhos. Aqui, as viaturas estão rodando no setor da primeira companhia, porém, cada viatura daquela tem um subsetor dele. Então, ele tem um subsetor disciplinado. Então, às vezes a gente imagina a região do CPM-7, a região macro, né, a região grande, que ela vai de Santa Isabel até Cajamar, que dá aproximadamente em quilômetros quadrados, né, que a gente tem a área nossa, dá 1.522 quilômetros quadrados, a área toda do CPA. Só que as ocorrências, elas são transmitidas para aquela viatura naquele subsetor. Se der algum problema de um apoio, com deslocamento daquele subsetor, vai a viatura dos subsetores mais próximos. E assim a gente vai maximizando exponencializando o apoio. Por exemplo, vai ver viaturas da segunda CIA do 15º, da terceira CIA do 15º. Não foi o suficiente, aí vai vir os batalhões mais próximos, que seria o 44º Batalhão, 31º Batalhão. Aí assim a gente consegue dar o apoio necessário para o policial que precisa na ponta da linha, né, no momento da ocorrência. Major Otacílio, tem também a atuação da Polícia Ambiental. Vamos considerar aqui que estamos falando de uma região onde está a Serra da Cantareira, uma localidade dos parques estaduais também, sítios e tudo, Mariporã, essa região, Santa Isabel. Temos a Polícia Ambiental também? Temos sim, Mauro. Só que assim, é importante frisar que a Polícia Ambiental ela tem um comando próprio. Então, nós temos um comando de policiamento ambiental para todo o estado. Inclusive, o comando está sediado ali na região do Horto Florestal. Nós temos o policiamento ambiental, que é efetuado na nossa região, mas não está sob o nosso comando. O Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7, ele abrange somente o policiamento de área, né? É 190, é o policial que está na ponta da linha atendendo a ocorrência, né, o clamor da população. O policiamento ambiental, ele é realizado na nossa cidade, ele é feito de maneira preventiva também, mas é subordinado a um outro comando de policiamento. Mas nós temos aqui em Guarulhos o policiamento realizado pelo 1º Batalhão de Polícia Ambiental, né? Mas aí, repito, não é subordinado ao nosso comando. Mas temos um contato muito estreito, até porque estamos dentro da mesma polícia, inseridos na mesma polícia. Você perguntou da ambiental, vou tomar a liberdade de falar do policiamento rodoviário também. Também. Aqui, o 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, esse batalhão é sediado aqui em Guarulhos, então é uma parceria que a gente tem. Como eu disse, nós temos toda a ramificação na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aí isso vem descentralizando para cada modalidade de policiamento. Mas aqui em Guarulhos nós temos o 6º BPRV, que é o 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, responsável pelo policiamento em toda a região do Rodoanel e Ayrton Senna. Temos o policiamento ambiental, que é parceiro. Nós temos dentro da Polícia Militar ainda o Corpo de Bombeiros. Tá? Então aqui nós temos a ESB, que é a Escola Superior de Bombeiros, onde são formados os novos bombeiros. Nós temos um GB, um grupamento de bombeiros, que é o 5º GB, sediado aqui em Guarulhos. Né, todos parceiros inseridos dentro da mesma polícia. E nós temos as demais forças de segurança, né? Temos a Coirmã, a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, temos uma guarda forte, uma guarda atuante aqui em Guarulhos,
né, que a gente tem um contato bem próximo, bem estreito, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esse contato acabou se estreitando bastante também, inclusive na campanha de vacinação contra a Covid, né, que nós tivemos aqui nos meses de abril e junho. Então, as forças de segurança são, graças a Deus, assim posso dizer, são bem próximas, bem unidas aqui em Guarulhos. Esse seu esclarecimento, Major, é bastante importante. É esse sempre o olhar que a gente quer dar para a nossa população, para a audiência aqui do programa Gente que Fala, sobre essas diferentes modalidades, né? Então, temos a Polícia Ambiental, temos a Polícia Rodoviária, cada um na sua função, e juntando tudo, nós temos todo o trabalho da Polícia Militar, cada setor, cada qual na sua atribuição, prestando seu serviço de segurança para todo o estado de São Paulo. Muito bem. E os indicadores criminais, Major, como é que estão aí nos últimos anos? O que mais preocupa? O que tem caído? O que tem subido? Legal, Mauro. Assim, até para esclarecer para a população que nos ouve, a população, Mauro, ela quer resolver o problema dela, e eu entendo. Nós estamos inseridos na sociedade, né? E a população, ela quer ligar o 90, quer ter o problema resolvido. E é nesse sentido que a gente vem pactuando com as demais forças para que a gente resolva o problema da sociedade, né? A gente visa sempre o bem comum. Então, não adianta a gente ficar se degladiando aqui em cima e estourar lá na ponta da linha. A sociedade tem o prejuízo. Muito pelo contrário. O que a gente preza aqui em Guarulhos hoje, né, com esse laço que foi estreitado com as demais forças, é resolver o problema da população, da comunidade. Até porque, como eu te disse, nós moramos aqui em Guarulhos, então é interessante que a cidade esteja com os indicadores criminais abaixo do esperado e que a gente consiga, além dos indicadores, transmitir uma sensação de segurança. Tá? Não adianta a gente ter os índices lá embaixo, mas a população está amedrontada. Então, a gente tem como objetivo reduzir os nossos indicadores sempre superar a meta, mas transmitir sensação de segurança. Nós estamos aqui sob o comando do Coronel Colonelo, né, o nosso comandante do policiamento aqui. E é o que a gente diz. Nossos indicadores estão dentro do esperado, estão controlados, mas a gente quer sempre mais, né, Mauro? Então, a gente busca sempre reduzir. Se nesse mês nós tivemos 100, a meta era 110, legal, mas o mês que vem nós vamos tentar 90. E assim sucessivamente. Então, nós estamos bem dentro do esperado, os indicadores estão baixos, mas nem por isso a gente vai baixar a guarda, tá? Nós não vamos esmorecer, não. Então, a divisão que eu chefio, a gente mapeia, opa, está subindo aqui, e a gente direciona o policiamento para lá. Então, nós temos várias modalidades de policiamento que a gente consegue ir trabalhando para poder manter os nossos indicadores bem abaixo e transmitir sensação de segurança para a comunidade. O que é que resiste, o que é que teima não cair? É o roubo de cargas, é o crime patrimonial, é o homicídio, é o latrocínio? O que é a violência doméstica, aquilo que é difícil também para a Polícia Militar conhecer, atuar, porque é de forma escondida? O que preocupa mais? Mauro, eu posso te assegurar que o que a gente chama de crime violento hoje está bem controlado. Tá? Nós temos, em todo o estado tem, né? Em todo o Brasil temos números. Mas, assim, os crimes violentos, que são aqueles que mais assombram a nossa comunidade, eles estão dentro da meta estabelecida pelo governo do estado. Então, nosso índice de homicídio, por exemplo, é de 6,67 para cada 100 mil habitantes. Então, nós temos um número baixo de homicídio. O ideal seria 0. Né? Mas nós temos cada morte é uma tragédia, sim. Uhum. Cada morte é uma tragédia. Mas, assim, comparado com outras regiões, nós temos um número baixo. Nosso roubo também, que é aquela modalidade que assusta, né? que emprega violência, que emprega ameaça. Nosso número de roubo também a gente vem controlando mês a mês. Aquilo que vem sendo o nosso calcanhar de Aquiles é o furto de veículo, que a gente tem combatido bastante, né? Tem subido não só aqui na região do CPA, em todo o estado, e a gente tem procurado mapear e entender essa modalidade, rastrear, e no último mês a gente já conseguiu dar uma resposta positiva. E, infelizmente, Mauro, é uma coisa que foge um pouquinho do nosso controle. A gente acaba atuando somente de modo repressivo, ou seja, depois que acontece, a violência doméstica, né? Ainda temos casos de feminicídio, violência doméstica, nós ainda temos alguns casos do que a gente chama de estupro de vulnerável, e
aquele estupro que é difícil pegar, difícil coibir, que às vezes é no interior da residência. Então, o que a gente pede? A gente pede para que a população procure a Polícia Militar, procure a base mais próxima, procure a companhia, ligue o 90, né, que a Polícia Militar está aqui para isso. Só que o policiamento preventivo, às vezes, ele não consegue inibir porque está acontecendo dentro de casa. Faltando 29 minutos para 1 agora, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, falando sobre segurança pública, sempre com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A gente vai para um intervalo rapidinho e já a gente volta a conversar com os nossos amigos oficiais lá do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7, que fica em Guarulhos. Até já, minha gente. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para 1 da tarde agora, seguimos com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, também pelas redes sociais, você nos vê pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje a nossa conversa com os oficiais do CPAM 7, Comando de Policiamento de Área Metropolitana de Guarulhos, é o Major Otacílio Fernandes Neto e também o Capitão Fábio Santos de Andrade. Capitão Andrade, para falar um pouquinho, o peso da responsabilidade, você que é de Guarulhos, Major também, o peso da responsabilidade por ser de Guarulhos. Guarulhos é a porta de saída de São Paulo para o mundo, é a porta de entrada do mundo para São Paulo, né? Os estrangeiros que vêm para São Paulo não chegam em São Paulo, chegam em Guarulhos primeiro. O que isso representa para você como agente de segurança, essa responsabilidade de ter que cuidar da segurança, de ser o cara da lei, digamos assim, na porta de entrada de quem vem conhecer São Paulo, Estado e chegando para o Guarulhos? Sim, né? Como a gente possui um dos maiores aeroportos aí, né, da América Latina, são o maior aeroporto, né, o aeroporto de Guarulhos. A gente, e por ser da região, a gente tem aquele compromisso com a sociedade. E aquele estrangeiro que vem para cá, o primeiro passo que ele chega, que ele dá, é desde Guarulhos, né? Acaba sendo dentro do município de Guarulhos. E a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Federal, que é um dos órgãos responsáveis ali pelo policiamento no aeroporto, vem desempenhando cada dia melhor ali o policiamento. Não só ali, né, mas a parte da região, tanto é que a pessoa desembarca, chega do seu voo internacional, ou voo mesmo nacional, chega para o município de Guarulhos. A gente tem, com o apoio dos outros órgãos, a gente conseguiu estreitar bem, né, esse laço, né, a campanha de vacinação que a gente teve aqui, pós-Covid, a gente conseguiu melhorar a dinâmica do nosso policiamento na parte do aeroporto e nas rodovias também, né? Porque a gente tem o acesso ao aeroporto, chega no aeroporto, a pessoa vai deslocar, ela vai ter esse deslocamento pela Smith, vai pegar a rodovia Dutra, para ir para um destino, São Paulo, ou mesmo para o interior. Então, com o estreitamento que nós tivemos com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil também, que tem uma delegacia lá dentro do aeroporto, a gente consegue maximizar o policiamento e essa sensação de segurança que a população merece. Porque a pessoa chega aqui, ela vai ter lá dentro do aeroporto, pelo menos a gente tem uma base nossa também na Polícia Militar. Então, a pessoa chegou lá no aeroporto, ela vai ter aquele contato e vai ver que está sendo policiado naquela área, né? Então, assim, por morar aqui em Guarulhos, a gente tem aquela responsabilidade até maior, porque a gente acaba sendo regionalista, né? A gente mora aqui na região e faz não só
pelo amor à causa pública, aquele juramento que nós fizemos lá, defender com sacrifício da própria vida. A gente faz aqui por gostar e por tratar da comunidade, porque nossas famílias estão aqui. A minha família está aqui, com a do Major está aqui, e mais de 90% dos nossos policiais que moram aqui na região. Então, a gente trabalha com amor à causa pública. É isso que eu posso dizer para vocês. E com o estreitamento também com as outras forças de segurança, a gente acabou melhorando muito, muito, muito mesmo o nosso funcionamento. O mesmo questionamento, Major Otacílio, sobre a responsabilidade, né, de atuar na região que é a porta de saída de São Paulo, é a porta de entrada de São Paulo. Como é que a presença do aeroporto de Guarulhos, aliás, o maior aeroporto do país, afeta a segurança da região ou interfere na segurança da região? Mauro, assim, na mesma linha do Andrade, veja bem a preocupação que a Polícia Militar teve com o maior aeroporto da América Latina. Em 2005, foi criado o 44º Batalhão. Esse batalhão foi criado com uma das finalidades, né, se não a principal finalidade, de cuidar do policiamento ao entorno ali do aeroporto de Guarulhos, né? Então, nós temos noção que o aeroporto ele não é nosso, né? Nós emprestamos a cidade para o maior aeroporto da América Latina. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma população flutuante. Ali com a pandemia, esses números caíram um pouquinho, mas nós tínhamos algo em torno ali de milhares de passageiros, né, por dia, algo em torno de 1 milhão de pessoas ali por dia que passava pelo aeroporto de Guarulhos. Só para você ter uma ideia, Mauro, um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos o ápice ali de entre voos pousos e decolagens, né, 900 voos diários. Se você dividir isso por horas e por minutos, é aproximadamente entre pouso e decolagem a cada 2 minutos uma aeronave. E aí você multiplica isso pela quantidade de passageiros e pessoas que trabalham direto e indiretamente, ou seja, é uma população flutuante enorme. E nós temos noção dessa responsabilidade. A Polícia Militar como um todo criou o 44º Batalhão em 2005 para atuar com uma de suas companhias, com metade da força do batalhão voltado praticamente ali para o aeroporto. A gente tem feito esse controle em parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, né? Nós temos êxito em muitos flagrantes ali de tráfico internacional de entorpecentes, de armas. Então, nós temos noção dessa responsabilidade e temos procurado fazer o serviço ali da melhor maneira possível, né? Transmitir, como eu te disse, a sensação de segurança para a população. Porque o que a população quer é andar de forma tranquila. Então, como eu te disse, não adianta a gente ter os indicadores lá embaixo, mas se a população não se sente segura para poder transitar. E hoje eu acredito que a gente transmite essa sensação de segurança para quem chega e para quem sai do aeroporto de Guarulhos. A força policial é de respeito, né? Vamos juntar todo mundo, né? Então, a Polícia Militar, a Polícia Federal no aeroporto, tem a Guarda Metropolitana da cidade também. Enfim, é um conjunto de forças policiais para dar toda essa característica, essa sensação de segurança que você destaca muito bem, não é isso? A gente tem que dar todo o suporte para o usuário, né? O usuário ele tem que se sentir seguro na chegada e na saída do aeroporto, que é uma grande área de interesse que nós temos na nossa área. Capitão Andrade, considerando tudo isso que acontece na região, com a presença do aeroporto, Guarulhos não merece um BAEP também? Ou tem BAEP, um Batalhão de Ações Especiais? Já tem BAEP aí? Não, nós não temos um BAEP. Dentro do programa do governo, eu acredito que a gente já distribuiu alguns BAEPs, né, dentro do estado de São Paulo, e Guarulhos provavelmente vai ser beneficiado também com um BAEP. Porém, aqui a gente tem as nossas equipes de força tática, né? Porque cada batalhão nosso ele tem um pelotão, né, diariamente de força tática, que são companhias. Aqui no município de Guarulhos, como nós temos 3 batalhões, então o 31º Batalhão tem sua companhia de força tática, o 44º Batalhão tem a companhia de força tática e o 15º também tem a companhia de força tática. Essa companhia de força tática ela faz o mesmo serviço que um BAEP faz. Então, a gente tem essa parte do policiamento tático que serve para a repressão dos roubos, desses crimes violentos até que o Major comentou.
Então, Guarulhos merece um BAEP? Acredito que sim, também merece um BAEP, mas acredito que está dentro do planejamento estratégico do governo do Estado de São Paulo. Major, quais seriam os critérios aí que apontariam já a necessidade de uma criação de BAEP em Guarulhos, os aspectos que já... Porque, enfim, não se coloca a BAEP sem os devidos critérios, sem as devidas razões. Acredito que Guarulhos já tem aí boa parte dessa possibilidade aí de instalação de um batalhão assim, né? Eu acredito que sim, né, Mauro? Nós temos um projeto pronto, assim que a gente recebeu o start do governo estadual, o positivo, nosso projeto está pronto, está aqui na divisão operacional do CPAM7. Salvo engano da minha parte, o último BAEP criado foi o 14º BAEP, ali na região de Sorocaba, e existe, né, uma intenção do governo estadual da criação de 22 BAEPs no total. Então, temos já 14, seriam mais 8 para contemplar todos os CPAs e CPIs aí do Estado. Eu acredito que a pandemia tenha atrasado um pouquinho, mas estamos na expectativa, sim, da criação de um BAEP aqui em Guarulhos. A cidade merece um BAEP. Seria bacana, inclusive, se fosse o próximo, para coincidir, 15º BAEP com o 15º Batalhão, que é o batalhão mais tradicional, né, que nós temos aqui, mais antigo. Mas, como bem disse o Andrade, nós temos uma força tática bem forte aqui, viu, Mauro? Uma força tática muito bem treinada. Nós conduzimos aqui um treinamento que é chamado de matricial de choque. Então, a força tática, 4 vezes ao mês, ela se junta, todos os batalhões, os pelotões, eles se juntam, né, para fazer um treinamento. Seguido desse treinamento, nós temos uma operação chamada Força Total. Nesse treinamento, os policiais são muito bem instruídos, orientados a atuar nos crimes que a gente chama de crime ultraviolento. Tá? Há exemplo do que aconteceu, infelizmente, há 15 dias ali na região de Araçatuba. Então, os nossos policiais estão muito bem treinados, condicionados, o horário de trabalho já bem direcionado para que a gente não tenha, né, para que seja evitado esse tipo de crime ultraviolento aqui na nossa cidade. Então, eu costumo dizer, eu chefio a divisão operacional e inserido na divisão operacional nós temos o gabinete de treinamento. E o nosso lema é treinar para não precisar usar. E é melhor treinar para não usar do que um dia ter que usar e não estar treinado, né? E o treinamento gera condicionamento. Então, os nossos policiais nessa matricial são muito bem treinados para que, se tiver que encarar uma situação dessa, estejam preparados. Capitão Andrade, para falar também um pouquinho de uma outra atribuição sua aqui, a comunicação social, como é que é o dia a dia nessa função? Então, aqui nós temos as demandas que vêm, né, da imprensa, principalmente ocorrências positivas, né? A gente, diariamente, até ontem nós fizemos uma solenidade, né? Nós temos o hábito de fazer uma solenidade nossa de valorização do policial militar. Onde as ocorrências de destaque dos batalhões nossos distintos, né, das nossas companhias, vêm para o comandante, e a gente, é difícil, até comentou, é difícil de fazer uma escolha de qual ocorrência é melhor para a gente premiar aquele policial. E com essas demandas da comunicação social, né, a gente pega essas ocorrências positivas e faz uma homenagem ao policial. Porém, a gente também tem a nossa página no Instagram, né, que é o CPAM7 Oficial, que a gente acaba divulgando as nossas ocorrências positivas. E a gente tem, às vezes, também a cara, né, infelizmente, tem algumas notícias negativas que a gente também tem que reportar aos senhores da imprensa, mas o nosso vínculo aqui em Guarulhos com a imprensa local, ele é bem estreito, a gente consegue ter um contato bem próximo, né, da imprensa, porque eles acabam divulgando bastante as nossas demandas, de ocorrências positivas, e o CPAM7 acaba brilhantando o nome da Polícia Militar no estado de São Paulo, por ser como o Major disse, né? Tirando São Paulo, né? São Paulo é o maior município do estado. Então, assim, às vezes os focos, os holofotes da imprensa também acabam se voltando para cá. Mas a gente tem, quanto à depuração interna, se tiver problemas policiais, nós temos essa parte de depuração interna também, que é bem feita, né, pelas nossas sessões de justiça e disciplina.
mas a parte de demanda da comunicação social nossa, a gente está estreitando cada vez mais os laços com a nossa imprensa local, né? E as redes televisivas também, claramente, vem aqui, a gente acaba passando nossas ocorrências positivas. Major Otacílio, a gente falou sobre o BAEP, a importância de ter o Batalhão de Ações Especiais em Guarulhos e a expectativa de que venha a acontecer isso. Outras soluções, outras situações, por exemplo, o canil, a cavalaria, tem por aí, por exemplo, a gente já falou bastante aqui sobre a cavalaria, a importância desse tipo de policiamento no caso de manifestações, porque os policiais estão montados e conseguem ter uma visão privilegiada. Quando há necessidade, como é que se solicita aí o destacamento da polícia montada e o canil também? Mauro, nós temos a felicidade de ter o CP-Choque, é o Comando de Policiamento de Choque, como parceiro. Então, todas as vezes que nós precisamos, nós somos muito bem atendidos pelo Comando de Policiamento de Choque. Eu faço uma ressalva aqui também, que nós temos um canil setorial no 26º Batalhão, que é sediado lá em Franco da Rocha, né? E é batalhão nosso, né? É subordinado ao nosso comando. Então, quando há uma necessidade um pouco mais urgente, algo que seja mais rápido, a gente aciona o nosso canil setorial para prestar um apoio aqui em Guarulhos. Esse canil setorial ele faz policiamento diariamente na região ali de Franco da Rocha. Agora, por exemplo, se a gente tem planejado uma manifestação maior, uma reintegração de posse, alguma coisa nesse sentido, nós temos aí a felicidade de contar sempre com o apoio do policiamento de choque. Então, todas as vezes que nós pedimos, nós somos atendidos, tanto com a cavalaria quanto com o canil central, né? Somos parceiros. O Coronel Colonelo, que é nosso comandante, tem um excelente contato com o Coronel Ronaldo, que é o comandante do policiamento de choque, e nós somos atendidos todas as vezes que nós pedimos. Pessoal, faltando 12 minutos para 13h, perguntas da nossa audiência também que chegam. E aqui, a gente já falou a respeito, vamos falar um pouco mais então para o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, a nossa audiência de todos os dias, ele sempre participando e perguntando. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Você acabou de falar a respeito da função da comunicação social, capitão Andrade, e a pergunta aqui do seu Jaime, a efetiva função da comunicação social do comando aí de Guarulhos, o comando de policiamento de área. O que dá para acrescentar mais para ele? Então, ele pode acompanhar a gente pela nossa página do Instagram, né, CPM7 Oficial, que é onde a gente divulga as nossas ocorrências positivas, né, para a população, algumas dicas de segurança também, né, voltada à segurança do cidadão. Com essa parte, a gente também mostra as nossas operações policiais, quando a gente faz diversas operações. A gente tem Operação Cavalo de Aço, Operação Força Total, operação que estão desenvolvidas aqui na nossa região. Nós temos, só pegando um gancho da pergunta anterior, geralmente a gente tem um apoio, né, do choque, às vezes a gente monta operações aqui voltada ao município de Guarulhos, né, para dar a maior sensação de segurança, e nisso a gente consegue divulgar para a imprensa também essas ocorrências e esse apoio essas manifestações, às vezes, que tem também, que acontece, que a gente junta também o apoio do choque, das outras polícias, né? A gente acaba tendo também um estreitamento com a relação com as outras polícias. Então, fazemos uma operação um pouco mais difundida para toda a população. E aí a gente tenta divulgar isso na nossa página do Instagram, como eu disse, CPM7 Oficial, onde todos lá podem acompanhar. Até peço que quem estiver ouvindo, a sua audiência, para nos seguir. Nós temos aproximadamente uns 10 mil seguidores nas nossas páginas. É isso aí, seu Jaime. Vai lá na página para seguir todo esse trabalho aí feito pelo pessoal do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7, a partir da comunicação social. Juliana Rocha com a gente no nosso Instagram, Major Otacílio, ela pergunta, há pouco tempo o comando foi dirigido, foi comandado, né, por uma mulher, a Coronel Flávia de Paula Santos, o que ainda hoje não é muito comum, diz a Juliana. Isso faz alguma diferença na atuação dos policiais? Pergunta a Juliana Rocha. Mauro, antes de responder a Juliana, eu só queria convidar o senhor Jaime para tomar um café com a gente. Eu sei que a pergunta foi direcionada ao capitão Andrade, mas... Olha aí, seu Jaime. As nossas portas estão abertas aqui, eu faço questão dele passar aqui
Humberto de Campos, 715. O pessoal que é de Guarulhos conhece mais como Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens. Quartel aqui do 15º CPA. Seu Jaime, passa aqui, toma um café com a gente. A gente faz questão de dar um abraço e mostrar todo o serviço que a Polícia Militar presta. Posso ir junto nesse café, não? Mauro, você já estava convidado, Mauro. Você e toda a sua equipe, a Zenilda, todo mundo aí da rádio convidados. Vou responder a Juliana agora. A Juliana. Juliana, eu tive a felicidade de ser chefe da seção de finanças na gestão aqui da Coronel Flávia. A Coronel Flávia é uma pessoa excepcional, ela assim, se tornou amiga de todos aqui no CPM7. Ela comandou aqui por 25 meses. Foram 2 anos e 1 mês aqui, né? De 2017 a 2019, ela conseguiu finalizar a carreira com êxito, com sucesso, com saúde, né? E está aposentada aí há mais ou menos 1 ano, mora lá na região do Vale do Paraíba. E foi uma excelente comandante que nós tivemos aqui durante os 25 meses. Inclusive, ela é da mesma turma de academia, da mesma turma de formação do atual comandante, Coronel Colonela. E aí, respondendo de forma mais clara a pergunta da Juliana, de verdade a gente não sente muita diferença, porque a formação é única. Inclusive, são da mesma turma. O comandante anterior, o Coronel Aranão, também da mesma turma de academia. Então, é a mesma formação. Acredito que a Polícia Militar hoje está voltada para o bem comum, para o bem da sociedade. A gente quer atender bem o nosso cliente, né, Mauro? Então, a Coronel Flávia foi muito feliz aqui no comando dela, como o atual comandante vem sendo. Não tivemos dificuldade, não, foi um comando bem tranquilo. A pergunta aqui do Cícero Rodrigues, pelo YouTube. Capitão Andrade, de que modo os helicópteros da PM colaboraram com o combate ao incêndio no Parque do Juqueri? Esse foi um incêndio, já deve ter umas 2 ou 3 semanas, né? E praticamente acabou ali com aquela localidade lá do Parque do Juqueri, afetou grande parte da área metropolitana aqui, da região metropolitana de São Paulo, com toda aquela... com a fuligem, né, que acabou partindo de lá a partir desse incêndio, né? Sim, ele pegou bem a nossa região, né? Pegou de fato a nossa região, que é a parte de Franco da Rocha. Como é que foi o trabalho de vocês junto aos bombeiros lá para o combate? Então, como o Major até comentou, a gente tem a parte da ESB, né? Que é o Centro de Formação lá dos Bombeiros. E é na região, para você na região, que é na região de Franco da Rocha. Eles foram deslocados para lá, agiram no combate ao incêndio. E a nossa tropa também, nosso efetivo lá do 26º Batalhão, eles atuaram. Então, até o policial que estava de folga da Força Tática, ele acabou indo para lá de serviço para tentar combater o incêndio. E ali foi uma área que, assim, a gente teve uma perda ambiental muito grande, né? Porque foram diversos animais que acabaram falecendo. E, graças a Deus, conseguimos, né, com a ajuda também divina, né? Porque o clima acabou melhorando bem em cima da época ali, e a gente acabou conseguindo combater o incêndio. Agora, a parte dos helicópteros, como ele fez a pergunta, foi a questão mais de sobrevoo, né? Para identificar onde estava tendo os focos, né, de incêndio, para a gente deslocar o efetivo para fazer esse combate. Mas foi mais voltado mesmo para o bombeiro, nossa equipe do policiamento acabou só fazendo o apoio mesmo, que é a coordenação das atividades e dos trabalhos foram executados pelo comando do bombeiro. Major Otacílio, e o Rodrigo Monteiro, com a gente aqui no Facebook, pergunta qual é o efetivo da PM na área de Cumbica. Ele deve estar se referindo à área do aeroporto, né, acredito. Nós temos ali algo em torno de 400 policiais militares, Mauro. O batalhão responsável ali é o 44º Batalhão. Ele fica situado ali na Avenida Odair Santanelli, 215, SECAP, sede do 44º Batalhão. Algo em torno de 400 policiais militares responsáveis ali pelo policiamento na região de Cumbica, né, aeroporto, enfim, toda aquela região ali. Major, quais são as dicas de segurança para quem se desloca ali na região do aeroporto, para quem está saindo de lá, para quem está indo para o embarque? O que a Polícia Militar deve orientar nesse sentido para que as pessoas fiquem alertas? Mauro, as dicas de segurança que a gente passa são aquelas já conhecidas e nunca é demais a gente repetir, né? Então, assim, se possível,
os vidros fechados, se possível, fazer o deslocamento por grandes avenidas, porque o nosso policiamento ele tem sido bem eficiente, bem eficaz. A gente tem procurado atender todas as demandas e os nossos indicadores estão abaixo do esperado. Mas o que a gente sugere para a população? Evitem os atalhos, né? Evitem andar por lugares que são menos frequentados, que tem menos pessoas na rua, né? É melhor fazer o deslocamento por grandes avenidas, né? Onde tem mais gente, onde tem mais população, porque se ele for vítima, alguém vai poder já acionar a polícia através do 90, quiçá, né? A própria avenida estará policiada, né? A probabilidade de encontrar uma viatura é mais rápida. Então, a gente pede para fazer sempre o deslocamento por grandes avenidas, por grandes corredores, andar com os vidros fechados, evitar ficar com o celular nas mãos, né, durante o seu deslocamento. Às vezes está deslocando a pé, está na rua, evitar ficar com o celular na mão, né, ficar olhando para o alto, porque a ocasião faz o ladrão, né? E às vezes, infelizmente, Mauro, eles têm feito disso uma profissão. Então o cara sai de manhã para trabalhar, o infrator aí da lei, e ele, entre aspas, tá? Entre aspas, deixa eu só frisar aqui, o infrator da lei, ele sai para trabalhar. Ele fez disso uma profissão. Então ele começa a andar e ele não tem uma vítima certa, ele fica procurando aquele que, infelizmente, acabou dando margem, né? E não se atentou à sua segurança. É óbvio que a Polícia Militar está aqui para isso e a gente vai atuar de maneira preventiva e repressiva, mas ficam essas dicas de segurança. Pessoal, tempo já do programa chegando ao final aqui. Bem objetivamente, bem rapidinho, sua despedida, Major, e depois o Capitão Andrade. Tá, vou ser bem objetivo. Mauro, como eu te disse, chefia a divisão operacional, coloca a Polícia Militar aqui de Guarulhos à disposição de toda a população. Nós temos aí o Serviço de Atendimento 90, os nossos policiais. O que eu queria deixar de mensagem para a população guarulhense daqui da região: os nossos policiais estão muito bem treinados, nós fazemos aqui estágio de direção defensiva, o pessoal aqui, todo mundo habilitado na arma de incapacitação neuromuscular para a gente combater a criminalidade com essa arma não letal. E assim, nós temos procurado fazer a nossa parte e a gente pede para a população usar o serviço da Polícia Militar, tá? Aproveitar as dicas de segurança, ligar o 90, nos colocamos à disposição de todos, em especial aqui na região do CPM 7. Capitão Andrade, bem breve sua despedida. Gostaria de agradecer a participação, agradecer ao Mauro, o Major Otacílio, até a Zenilda, essas dicas bem passadas pelo Major, né? E pedir para que todos acompanhem a gente, né, na nossa página do Instagram, CPM7 Oficial, e dizer que a Polícia Militar ela sempre está aqui para servir e proteger a sociedade. Independente de qualquer coisa, nós fizemos aquele juramento nosso com o sacrifício da própria vida e assim vai ser cumprido. Tá? Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. É o dia reservado para a gente falar sobre a segurança pública em todo o Estado. Hoje conhecemos o trabalho do Comando de Policiamento de Área 7, sediado em Guarulhos, cuida de 8 municípios ali daquela região. Major Otacílio Fernandes Neto com a gente e o capitão Fábio Santos de Andrade. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho realizado. Na mesa de som com a gente, nessa edição, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a direção-geral a diretora de produção é a Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha. Você, ouvinte, você, espectador, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Antes do ponto final, chegando aqui na programação da Trianon, o Dermeval Pereira, ele vem com o programa Sociedade em Foco, vai até as 2, a partir das 2 o musical Trianon, e antes de tudo isso, sexta-feira, todo mundo na rua, trânsito deve estar uma loucura, então, para falar de tudo isso, nesse horário do Rush, vem o repórter Eliezer Santos para contar quais são os melhores caminhos para você se deslocar agora nesse início de tarde. E muito obrigado pela audiência no programa de hoje, pela semana inteira, e segunda-feira a gente se fala. Um bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.